online que foi pensada por todos nós, né? E que hoje ficou, certo, dentro da CNB, trazendo, né, pessoas importantes e assuntos importantes para contribuir com nossas 17 federações e com nossos 1.920 hospitais, né? Eu acho que foi uma grande ação, né, da CNB, e a gente está aí de 15 em 15 dias trazendo aí informações para as nossas federações, repito, e para os nossos hospitais. Então, do aberto aqui, né, a nossa CNB Online, e os nossos convidados. Aqui foi colocado, e eu reafirmo, o nosso professor Humberto Gomes de Mello, certo? Provedor da Santa Casa de Maceió, que nos orgulha muito, né? Ele, como tantos outros, né? Excelentes gestores de nossas Santas Casas, e com isso nós demonstramos de uma forma clara, certo? Que nós somos grandes gestores, né? Nossas Santas Casas, nossos provedores, nossos administradores, nosso corpo médico, que se dedicam tanto para a saúde pública brasileira, demonstra através hoje de Humberto, Dr. Humberto, pela sua competência, a imagem que tem as nossas instituições. Convidamos também Carlos Silvas, da Audisa, Auditores Associados, nosso parceiro, como também a André Almeida, da Numbers, que vem prestando um serviço muito relevante para nós. Nós chegamos na CNB sem dados concretos, sem informações, e hoje nós temos essas informações sempre buscavam, doutor Humberto, em uma instituição, em outra, né? E hoje a Numbers nos dá realmente a garantia de termos aí informações para levar e discutir com as autoridades, discutir com segurança com o nosso setor, né, para melhoria, inclusive, do nosso setor. Nós ainda vamos desenvolver com a Numbers outras e outras informações que vai engrandecer cada vez mais as nossas instituições e nossas federações. Eu registro aqui a presença de Felipe Salto, diretor-geral da Instituição Fiscal Independente, que é um prazer tê-los conosco aqui. O tema, certo, da nossa pesquisa comparativa sobre o custo dos hospitais universitários e hospitais filantrópicos. Esse trabalho do Dr. Humberto já há anos vem desenvolvendo com a sabedoria, com a competência, ele com seus técnicos, né? E demonstra, doutor Humberto, demonstra, senhores e senhoras, o que a gente faz bem menor, certo, do custo das instituições públicas. Não é que nós achamos que as instituições públicas elas devam receber menos. E o que nós achamos é que nós, certo, indiscutivelmente, vamos chegar lá, que sejamos remunerados, né, justamente pelos nossos custos, pelo nosso serviço às nossas instituições. Eu não me canso de dizer, doutor Humberto, Carlos, senhores e senhoras, eu não me canso de dizer o que todo mundo já sabe, mas hoje, em todos os fóruns, no parlamento, no governo federal, o SUS, e muitas vezes se assusta, mas tem que ter coragem. O SUS, se as Santas Casas, hospitais filantrópicos, na área hospitalar, não existe. Não existe. Nós somos o SUS. E nós temos que ter a coragem, e ter tido a coragem, pela representatividade que vocês me deram, de dizer isso em todos os lugares. Tá? Nós somos o SUS da área hospitalar, porque nós somos a maioria, certo? Por ser a maioria, mais do que o público e do que o privado, os hospitais privados com interesse, naturalmente, de sustentabilidade, nós somos o SUS. Então, eu queria aqui, antes de passar a palavra para o doutor Humberto, fazer os avisos. Primeiro, a partir da próxima edição, a CNB transmitirá as palestras da CNB Online ao vivo, no YouTube, para as federações que possam divulgar seus associados. Isso é necessidade, senhores, de nós, do sucesso da CNB Online, e de nós termos aí o maior número de filiados, o maior número de interessados de nos ouvir, e de nós levarmos a palavra dessas autoridades que tem aqui no CNB Online
para todos. Os membros do Conselho de Administração e Consultivo poderão acompanhar as reuniões pela plataforma Zoom, mediante inscrições, podendo, assim, interagir com os palestrantes. 2. Durante as gravações, os microfones serão desligados, evitando ruídos prejudicarem a transmissão. 3. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat da plataforma Zoom. A gravação será divulgada no site da CNB e nosso canal YouTube, essa gravação. Eu tenho aqui comigo nosso diretor-geral, Mário Bernardes, certo? Que vai nos ajudar, nos assessorar e também direcionar as perguntas posteriormente para os senhores depois da apresentação. Aqui eu vejo vários presidentes de federações, do qual quero aqui cumprimentar a nossa diretora e presidente também de Minas, a Kátia, tá? Em nome de todas as federações de nossos presidentes. E, naturalmente, eu não estou vendo outra presidenta ou presidente, eu estou falando da Kátia, mas eu cumprimento a todos os presidentes de federações, repito, tá? É um prazer ter vocês aqui, é um prazer sempre participar em reuniões e estar perto de vocês. Naturalmente, à vontade, né? Aquelas reuniões presenciais, cada dia não faz mais falta, mas hoje o que é importante é que nós estamos aqui, mesmo online, mais próximo, e todos nós em defesa das nossas santas casas, em defesa do nosso orçamento filantrópico. Doutor Humberto, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês e retornar a estudos que venho fazendo há muitos anos. Eu acho que muitos de vocês me conhecem. Sou provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e tenho dito que isto é o coroamento da minha vida, tanto pública como nas atividades privadas. Muitas e muitas ações desenvolvi, tanto na iniciativa privada como na atividade pública, que não é agora que devo realmente relatar, mas o meu coroamento é realmente ser provedor da Santa Casa de Misericórdia e já estou como provedor há 17 anos. Hoje, pela manhã, recebi uma mensagem do Espigolon dizendo que estava trazendo alguns convidados para este encontro e eu estava numa reunião da mesa administrativa da nossa Santa Casa e é uma reunião que tive que explicar, tive que justificar uma série de situações que nós estamos vivendo nessa pandemia, mas foi o primeiro ano, em 17 anos, que a Santa Casa apresentou um prejuízo de 10 milhões de reais. Mas também fiz referência ao que nós subsidiamos do SUS em 44 milhões. Se nós tivéssemos recebido os valores dos custos da nossa atividade em atender pacientes de SUS, nós teríamos tido um superávit de 34 milhões, mesmo em época de pandemia. O tema que foi colocado, eu não quis discutir, mas peço apenas um reparo. Eu não vou tratar de custos de hospitais universitários, nem hospitais públicos, porque custos eu só sei da minha Santa Casa. Não posso saber de outros custos. Agora sei, porque pesquiso a Portal da Transparência, Fundo Nacional de Saúde e DataSUS, e posso saber a realidade de produção e a realidade do recebimento de todas essas instituições. É exatamente estes recebimentos, e por isso, o título que eu coloquei na minha apresentação, e aí vocês vão me permitir que eu já passe para mostrar esta apresentação, vai ser ausência na remuneração do SUS. De critérios. Eu posso ficar comandando. Foi o Mário que colocou aí, Mário? Eu posso ficar comandando por aqui, se desejar. Doutor Humberto,
É o Lucivaldo aqui da nossa TI que está compartilhando, mas o senhor pode dar o comando, ele vai passando no seu comando, tá bom? Ele vai passando, então, à medida que eu for falando, não é isso? Isso, perfeito. O que eu vou falar é uma análise que faço e retomei isso, que eu tinha esses dados desde 2011 e quis fazer uma síntese dos valores repassados para os hospitais universitários e nesse trabalho que a NAMBES fez para retirar as entidades que têm CNES, mas são atividades públicas, então eu peguei essas instituições, que são 13 instituições que têm o CNES de filantrópicas, mas são atividades públicas, e fiz também planilha sobre isso. Aproveitei também para fazer, como sempre faço, dos hospitais federais, dos hospitais do Grupo Conceição e dos hospitais da Rede Sara. E depois eu relacionei. A NAMBES catalogou 1.920, se não me engano, hospitais filantrópicos, mas que tiveram a produção em 2020 foram 1.592. Então, esses 1.592 eu selecionei e procurei selecionar 20 desses hospitais entre os maiores para mostrar, então, as comparações do valor recebido e de quanto representava em tabela SUS. Depois eu vou fazer também uma comparação da evolução que houve da EBSER quando chegou para atuar em 2013, 2014, junto aos hospitais universitários, e como surgiu dinheiro realmente para que tivesse esse crescimento. Isso será bem interessante. Me chamou a atenção nesse levantamento a produção para apresentar proposta no final, e vou apresentar propostas para que o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo possa trabalhar valores, não valores temporários, não remuneração temporária, mas efetivas dentro da tabela SUS, ou um novo IAC, e aí uma implantação de alguns valores numa das especialidades que aí eu vejo que será bem interessante que a CMB possa implantar ou levantar isso, trabalhar isso junto ao Ministério da Saúde. Então, eu gostaria que fosse passando aí aos poucos. Vou iniciar mostrando a sistemática de como pode passar, a sistemática de como eu fiz planilhas como essa para todos os hospitais e venho fazendo isso desde 2016, por isso é que aparece aqui FAEC, Rede Cegonha e Rede de Urgência. Mas o levantamento do que o SUS paga para os hospitais é isso que aparece em cima, e eu coloco inicialmente o Hospital Alberto Antunes, que é aqui de Maceió, e eu tiro isso, tá? Aqui é só clicar em cima, vai direto lá para a consulta no Fundo Nacional de Saúde, mas não precisa clicar, não. Esses 37 milhões foi o recurso que recebeu da contratualização dele do município de Maceió, mas é um valor que vem direto, não passa pelo município. E isso é uma outra reivindicação que hoje eu vi, inclusive, reivindicações de que os hospitais filantrópicos possam receber também esse valor direto, para evitar que nós fiquemos à espera de que o gestor defina quando vai pagar. Tem situações que nós estamos vivendo que são inimagináveis, que depois, no decorrer, se a minha língua permitir, eu vou terminar soltando aqui, mas vou me controlar um pouco. Este valor de REUF, todos ou quase todos os hospitais universitários receberam como recursos do Ministério da Saúde. E em vermelho aqui estão os valores da produção do CIA e do SH.
Isso, todos os hospitais que eu vou mostrar têm essa condição, e no final eu vou apresentar 3, e depois desses 3 eu apresento o resumo de todos. Na coluna aqui no final, eu boto o percentual de produção do SUS repassado do REUF. Vocês vão ver que tem 62%. Esse hospital recebeu um REUF que representou 62% desse total de 20 milhões. E aqui estão os percentuais. O valor dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde, inclusive com os incentivos que tem, representou 2,46 tabela SUS. E eu discrimino embaixo os valores que o Ministério da Educação repassa. Então, para esse hospital, foi 131 milhões, com mais 46 milhões através do WebSer. Foi para o WebSer esses 46 milhões, mas em nome do Hospital Alberto Antunes, dando um total de 228 milhões para uma produção de 20, que representa 11,16 tabela SUS. Pode passar o seguinte. A mesma coisa, e é interessante esse hospital, que é um dos que tem uma produção maior, e sempre e tem sido assim no decorrer dos anos, é o Lauro Vanderlei, de João Pessoa. E isso é bem interessante conversar com o ministro, que é de João Pessoa, e deve conhecer muito bem o Hospital Lauro Vanderlei. É semelhante, a produção foi 24, de REUF foi 4 milhões e 400, que dá um percentual de REUF de 40%. No final, vocês vão ver que o total de REUF vai dar 31,5%. Eu peço que gravem isso, mas não precisa copiar absolutamente nada, porque essa planilha já está com a CMB e o Mário já está autorizado para encaminhar para quem for autorizado pelo Miróclise e pelo Bember. Este hospital recebeu do Ministério da Educação 216 milhões, com mais 29, dando um total de 274 milhões, ou seja, 24,5 vezes tabela SUS. Pode passar o seguinte, que é, para exemplificar, é um hospital de Minas Gerais, que é o Hospital Universitário de Uberlândia, que o mesmo critério, 159 milhões, esse recurso eu tiro do Fundo Nacional de Saúde, e é uma garimpagem que a gente tem que fazer, por isso vocês vão observar que algumas, na planilha que tem os hospitais todos, tem alguns que estão com 2 hospitais. É porque, quando eu vou verificar quanto é que foi repassado para o hospital, eu tenho que ir para o detalhamento do Fundo Nacional de Saúde e verificar os descontos, e verificar aquilo que não teve desconto, que o mesmo que consta como desconto é o mesmo que foi o valor repassado. E aí, em alguns, quando é da mesma gestão, nós vamos verificar. Eu não tenho condições de identificar para qual hospital foi, e, por isso, na planilha, eu coloco os 2 juntos da mesma forma, mas eu exemplifico a situação do REUF. Então, esse hospital, vocês verificam que aqui este valor repassado pelo Ministério da Saúde é bem semelhante. E vocês vão ver que é semelhante também ao valor da média dos maiores hospitais que eu relacionei, 2 e pouco por cento da tabela, ou seja, 100% da tabela, alguns menos e outros um pouco mais. E aqui o total foi 8,17. Essa próxima planilha, eu vou botar o consolidado de todos os hospitais universitários. Então, está aqui a soma nesta planilha. Depois eu vou detalhar em 2 planilhas todos os 33 grupos de hospitais, porque são em torno de 38 ou 39 hospitais universitários. A soma da produção desses hospitais foi 2 bilhões e 100 de repasse do Ministério da Saúde. O recurso do REUF foi 334 milhões.
esses 334 milhões, que representa 31,5% dessa produção de R$ 1 bilhão, que nós vamos trabalhar numa proposta no final. Então, em cima do REUF, se o Ministério da Saúde teve esse recurso para repassar para os hospitais universitários, que já recebem 12 bilhões, repito, 12 bilhões do Ministério da Educação, porque são 7 bilhões do EBSER, mais outros 5 bilhões que estão aqui, ou seja, 5 bilhões e 400 com mais 7 bilhões, 12 bilhões para média e alta complexidade dos hospitais universitários. Isso é um pouco mais dos 11 bilhões da produção dos 1.592 hospitais filantrópicos. Então, esses 31% é interessante que se grave. O valor repassado, esses 14 bilhões, os 12 bilhões com mais esses 2 bilhões, dá 14.900, ou seja, 15 bilhões foi quanto os hospitais universitários receberam em 2020 do recursos federais, que representou 14,14 tabelas SUS. No final, eu vou fazer algumas propostas que eu digo, entre aspas, aparentemente inviáveis, quando eu vou colocar estes valores multiplicado pelos 11 bilhões, 11 bilhões da produção dos hospitais filantrópicos, para mostrar quanto realmente representaria se nós tivéssemos os mesmos direitos dos hospitais universitários. A produção dos universitários foi 1 bilhão e 60. A produção dos hospitais filantrópicos foi 11 bilhões de reais. Pode passar a outra planilha. Aqui é o detalhamento. Eu tenho os 33, dividi em duas planilhas para que possa botar a última coluna, que não aparece aí, porque estão as imagens de alguns de nós, mas ela representa 88,98 tabelas SUS. Isso parece uma aberração. Eu fui conferir de novo, eu tiro isso do Tabuim, conversei isso, inclusive, com o André da Nambes, para que pudesse investigar. Aparece numa relação do Tabuim, aparece os hospitais da EBSER, aparecem os hospitais universitários. Pode dar pequenas diferenças nesse 1.567.000 de produção, mas esses valores que estão aqui, as transferências do Fundo Nacional de Saúde, as transferências do REUF, vocês vão ver que o valor vai bater lá embaixo. Só há uma diferença que foi repassado para um hospital que se diz filantrópico, mas já foi universitário e recebia recursos do Ministério da Educação, que até hoje eu não entendi por quê, que é o Hospital São Paulo, da Unicesp. O último dado que eu tinha, a produção que ele recebia, o valor que ele recebia do Ministério da Educação era de 240 milhões, mas quis passar para a filantrópica e eu não entendi até hoje as razões. Mas esses valores de REUF vai coincidir com aquele cálculo de que eu disse 31,5 tabelas SUS. Os valores de transferência do Ministério da Educação, vocês vão verificar esses valores aí que vai corresponder àqueles 5 bilhões e 400 de que eu estava naquele resumo. Então, aqui vai dar. E os valores de EBSER. Os valores de EBSER que dá com 7 bilhões e 61. Aqui tem o total da produção, vocês vão ver na outra planilha, pela ordem decrescente, nós temos o Hospital Getúlio Vargas, de Manaus, o Hospital Lauro Vanderlei, de João Pessoa, o Hospital de Clínicas de Recife,
e Geral de Petrolina. Aqui são os dois, porque os dois são de gestão estadual e eu não tinha como saber realmente esta produção, qual seria individual de cada um. E assim eu vou ter outros também que estão em duplicidade. Pode passar aí, porque vocês vão ter a oportunidade de receber essa tabela depois e estudar hospital por hospital, certo? O resumo total desses hospitais todos são 32, mas aqui com mais 6 que estão duplicados dá 38. O valor de produção foi 1 bilhão e 60. O valor repassado pelo Ministério da Saúde foi 2 bilhões e 100. O valor, aqui os 334... acho que era um caiu, bem na hora que ele ia comentar. De que, Mário, alguma coisa? Alguém falou ou não? Alguém está com o microfone ligado, doutor Humberto. Eu pediria que quem não tivesse... só mantivesse, né, desligado o microfone para a gente poder continuar. Ok. Aqui está a soma de 5 bilhões do Ministério da Educação, os 7 bilhões, e eu vou mostrar uma planilha desses valores, do crescimento desses valores para a EBSER, porque são 5 bilhões e mais 2 bilhões que são valores distribuídos aos vários hospitais. E aqui os 14 bilhões e 900, certo? Que representa, então, uma produção de 1 bilhão, dá o resultado de 14,1 tabela SUS. Pode passar. Pode passar. Aqui são alguns hospitais públicos, é aquilo de que eu falei. No trabalho que a Anambis fez, eu já tinha feito garimpando, mas não chegava a um resultado. Então, a Anambis retirou, e vocês vejam, estes hospitais constando como hospitais filantrópicos e, naturalmente, tendo algumas benesses, mas como recebe recursos do governo estadual ou governo municipal, vocês vejam que são 8, se não me engano, aqui, 8 são de São Paulo. Então, se tornou fácil para mim, para o Portal da Transparência de São Paulo, eu verificar tudo que foi recebido, tanto dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, repassados o Estado repassou para o governo, o Fundo Estadual de Saúde, e o Fundo Estadual de Saúde repassou para esses hospitais, e esses hospitais tiveram esses outros incentivos que estão aqui. Vejam que os 13 hospitais tiveram uma produção praticamente igual à produção dos 38 hospitais universitários, 1 bilhão e 85, e lá foi 1 bilhão e 60. Só que os valores recebidos por esses hospitais foi de 4 bilhões e 200, 4 bilhões e 296, que dá 4,96 tabela SUS. Então, recebe deu um eco aí, não sei o que foi, não. Mas queríamos... Humberto, o som do senhor foi desativado, Humberto. Vocês me desculpem, eu bati aqui e desativou. Então, vocês vejam que 4,96 tabela SUS. Pode passar. Eu não detalhei hospital por hospital, porque vocês vão ter a oportunidade de estudar cada um separadamente. Aí este grupo, o Grupo Conceição, que são 3 hospitais no Rio Grande do Sul. Isso eu sempre tenho trabalhado. Lucinei deve ter visto trabalhos meus, que eu mando sempre para o Júlio e o Jader, quando fazia essas comparações, porque o que me chama a atenção é que a produção do hospital, desses hospitais do Grupo Conceição, ele é bem semelhante, ou era bem semelhante à produção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e
Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao Complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A produção do Hospital de Clínicas foi 141 milhões. O ano passado, eu me recordo bem que a produção aqui foi 190 milhões, semelhante aos 189 milhões, porque foi 190 milhões da Santa Casa de Porto Alegre. Este ano, em função da pandemia, ele recolheu para atender apenas isso aí, pacientes de... Não, mas realmente, só faz sentido. Alô? Então, foi 61 milhões a produção. Em função desta situação, como o recebimento vem sempre igual, não é em função de produção, o recebimento foi 1 bilhão e 500, dando 25 tabelas SUS. O Grupo Sara recebe isso, independente de produção que tenha, e, por incrível que pareça, hoje à tarde eu estava verificando, ele recebe antecipadamente. Ele já recebeu 4 parcelas de 91 milhões e alguma coisa, 400 e pouco. Então, ele recebe, como as UPAs recebem, antes da produção. Aqui está o Sara com a produção de 54 milhões e um recebimento de 1 bilhão 150. Recursos do Ministério da Saúde, dando aqui 21 tabelas SUS. E os hospitais federais do Rio de Janeiro tiveram uma produção de 176 milhões para um recebimento de 1 bilhão 185, representando 6,7 tabelas SUS. A soma desse complexo de hospitais Conceição, Sara e federais dá aqui 13,25 tabelas SUS. Pode passar. E agora, como eu disse, eu relacionei alguns hospitais filantrópicos que atenderam pacientes do SUS. Eu gostaria, e eu tenho essa relação dos 1.592 hospitais. E eu ia fazer pelos maiores, mas eu não encontrei os dados em 5 ou 6 deles, que um é a Angelina Cairon, lá do Paraná, Montes Claros, Santa Casa de Montes Claros, não encontrei a de Passos e botei a de Passos aqui, da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, e mais 2 ou 3, mas relacionei. Aqui estão os 20, dentre os 25 maiores produção. Vejam vocês, 38 hospitais universitários produziram R$1 bilhão. Esses 20 hospitais produziram 1 bilhão e 900 milhões, 899 milhões. E o recebimento desses hospitais foi de 3 bilhões 616. Esses são os valores que... Doutor Beto, me permite, só para quem está com a planilha ela ficou um pouco... nós não estamos vendo o final. Eu acho que está vendo o final? Não, mas eu digo, na CNB, ver se consegue diminuir um pouco só para que a gente consiga... Não sei, isso é com o apresentador aí. Não sei se ele consegue fazer... O que o senhor está falando não demonstra no final, ali, só essa observação. Final, seria interessante realmente que pudesse... Não, voltar a... É só essa dos hospitais. Agora sim. Pronto, é exatamente isso daí. É exatamente essa daí, 1 bilhão e 900 está aqui, 3 bilhões e 600... Não está a tela toda. Como? Ela não está a tela toda. Não está a tela toda. Não sei se poderiam colocar um pouquinho mais para cá, para que pudesse aparecer lá pela ordem. É possível? Pronto. Aí fica muito pequenininho. Eu tenho aqui impresso, por isso eu estou vendo. O hospital, tem que voltar para o modo de apresentação. O hospital da Santa Casa de São Paulo aparece aí.
Está sem som. Doutor Humberto está sem som. Então, a Santa Casa de São Paulo aparece aí porque foram recursos extras que receberam. Foram recursos temporários, não são recursos permanentes. E, por isso, é que aparece uma produção de 112 milhões para um recebimento de 222. Para fazer isso, eu procuro verificar não só o portal da transparência, aonde está vinculado o hospital, se é municipal ou estadual, e vejo também o municipal e estadual os dois, porque a maioria dos hospitais recebe alguma coisa, tanto do município como do estado. Então, eu procuro verificar isso. É evidente que esses de São Paulo, se não me engano, recebem o recurso apenas da Secretaria Estadual de Saúde, né? Mas o resumo desta planilha é para mostrar que estes hospitais receberam 2,17 tabelas SUS. É evidente que nos 1.592 tem muitos que receberam apenas a tabela SUS, porque senão nós teríamos aqui um valor bem maior como recebimento pelo Ministério da Saúde e governos de estados. Mas vejam que é um pouquinho menor do que o valor de 2,4 tabela SUS dos hospitais universitários da parcela que vem do Ministério da Saúde, né? Pode passar outro. Este é um resumo que eu resolvi fazer, mostrando todos isto que eu demonstrei, mas me veio a lembrança de fazer, que eu não tenho levantamento das UPAs, mas uma das coisas que me chocou aqui em Maceió é que existem duas UPAs. E aí, essas duas UPAs, eu sempre conversei, sempre disse ao gestor que os valores pagos às UPAs são contratos realmente bem maiores do que tudo que é recebido pela rede privada. E eles diziam que realmente eram, mas é assim, porque o recurso vem de governo federal, vem do governo estadual, vem do governo municipal. E este ano houve uma aberração. A produção dessas duas UPAs foi de 2.962.104,82. No final do ano, no dia 10 de dezembro, o gestor municipal resolveu repassar para estas duas UPAs, divididos um valor de 3.900.000.000, foram 6 parcelas, 3 para cada uma, de 661.973. A fonte pagadora é Covid e SUS. Isto veio criar uma situação de desconforto muito grande, porque, além desses gastos, houve outros gastos. E, na realidade, foi por fim, por quê? Isso faltou dinheiro para que pagasse os prestadores. Pasmem vocês, a língua agora veio e eu tenho que dizer a vocês. Nós estamos sem receber o mês de novembro, a nossa produção de novembro nós não recebemos. Foi repassada Mirópolis e Meiber e Mário. O recurso foi para o fundo no dia 3 de novembro de 2020. Como o Ministério sempre passa no início do mês, passa antecipadamente, no dia 3 de novembro. Historicamente, todos os meses de novembro foram pagos em dezembro. E ficava o recurso de dezembro para ser pago em janeiro, com o recurso que já tinha vindo no início do mês de dezembro. Aqui no município de Maceió, o gestor simplesmente não deixou o recurso nem para novembro nem para dezembro. A partir do mês de abril, houve uma queda de 40 milhões que existia
na conta do fundo de custeio para 6 milhões. E até hoje o gestor que assumiu não tem a condição, não teve a condição, não quis, e aí a Cátia, que poderia falar melhor do que eu sobre isso, a lei de responsabilidade fiscal, porque o recurso veio e nós estamos com 5 milhões e 500 sem receber, e disse que se pagasse novembro não tinha como pagar o outro mês. Mas são situações que a gente está trabalhando e o entrar na justiça vai fazer com que a gente tenha que passar meses e anos para poder realmente receber. Estamos tentando aqui, harmonicamente, ver o que é que a gente encontra nessa situação. Mas eu quis mostrar essas duas UPAs, porque em outros locais deve existir UPAs também, que deve estar com valores bem acima do que nós recebemos. Pode passar adiante. Hospitais universitários. Eu quis mostrar esse gráfico, porque como esse levantamento que eu faço desde 2011, e é interessante que vocês observem que em 2011, e depois eu vou mostrar a situação nesse próprio gráfico, quando entrou aqui, entrou a WebSer, foi para ver se aumentava a produção dos hospitais universitários. Realmente aumentou. Aqui era 867, ele passou a ter uma produção, mas já em 2013, quando foi criada a LCE, já ficou 1 bilhão e pouco. Aqui veio 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 266, e agora baixou para 1 bilhão e 60. Só que o crescimento, ele recebeu inicialmente 600 e poucos milhões, aqui, se não me engano, no ano de 2014, e isso foi crescendo e hoje já recebe 7 bilhões e 141. Pode passar o seguinte, que aí eu mostro... Não, tem um gráfico, esse gráfico aí para mostrar que em 2011 os hospitais universitários representavam 6,39 tabelas SUS. E olha que já era um valor que me assustava. Já era um valor que eu mostrava que nós deveríamos ir atrás para que melhorasse as tabelas nossas, que há mais de 15 anos não são reajustadas. Isso foi aumentando para 8,25 e agora já deu 14,14 tabelas SUS. Pode passar. Eu quis mostrar agora uma avaliação, que vai ser uma passagem rápida, sobre a obstetrícia. No final, vocês vão verificar. Eu peguei todos os códigos de obstetrícia, toda a produção de obstetrícia do país, que representou 2.351.000 internações. Depois eu faço um resumo mostrando isso. E aqui é apenas para que vocês entendam o critério adotado. Eu vejo o valor pago por essa tabela, estirado do Tabuim, os dias de permanência, o valor da internação e o valor paciente-dia. Aqui é 2008, pode passar a outra que tem 2020. 2020, os valores são semelhantes, vocês vão ver. Vamos passar o outro. Essa outra eu fiz pelo IPC, eu reajustei, que deu de janeiro de 2008 a dezembro de 2020, deu 103%. Então, eu reajusto aqui o valor dos procedimentos da tabela do SEGTAP, da produção, do valor da diária que está no Tabuim, e também a mesma coisa, eu atualizo o valor do paciente-dia. Então, esses são os valores atualizados que poderá servir de argumentação, porque a obstetrícia, vocês vão ver que representam, além da quantidade é muito grande de atendimentos, mas representa muito pouco no orçamento. E é possível se fazer a proposta que eu vou apresentar no final e conseguir de imediato do Ministério da Saúde isso. Pode passar o outro. Aqui vocês têm as duas tabelas, 2008 e 2020. Vocês verificam que o total de internações, 2.351.000, e em 2020, 2.314.000.
o total das internações de todos os procedimentos do país em 2008 foi 10 milhões e 700, aqui 10 milhões e 50. A obstetrícia representa em torno de 22% das internações realizadas no país. Aqui não é só os hospitais filantrópicos, não, viu? Mirópolis, Mário e Member. São todos os hospitais. E essa proposta pode vir para todos os hospitais, mesmo os universitários e os de finalidade lucrativa e os estaduais e municipais. Em valores da produção, a produção de 1908 foi 1 bilhão e 100, aqui 1 bilhão e 300. No país, a produção desses 10 milhões de internações foi 8 bilhões e 200. Em 2020, a produção desses 10 milhões foi 16 milhões. Aqui, então, a obstetrícia aqui representava 14% em 2008. Aqui representou 8,51%. E paciente-dia vai representar 8,67%, e aqui em 2020 vai representar 10,16%. Mas o que nos interessa é exatamente isso, e a minha proposta vai ser em cima desse 1.393.000.000, certo, Mirópolis, Mário e Member? Pode passar adiante. Propostas ao teto, Marcos, já estou terminando. Aqui eu botei propostas inviáveis, não é a título de ilustração, eu tinha até corrigido isso, inviáveis, aparentemente inviáveis, mas fica dessa forma. Aqui estão todas, inclusive as UPAs estão aqui. Vejam, pegando aquele total de tabela, de quantas tabelas representou, eu peguei os valores de EBSER. Os 7 bilhões de EBSER, se for multiplicado pelos 11 milhões dos 1.592 hospitais filantrópicos, vai representar 62 bilhões, tirado já aquilo que já vem dos 11 milhões. 62 tabelas. Se eu pegar os valores do MEC, os 12 bilhões do MEC, vai dar 120 bilhões. E vejam vocês que a proposta para o Ministério da Saúde para este ano, que deve estar sendo sancionada de hoje para amanhã ou essa semana, está 137 milhões. Então, isso era praticamente o valor do Ministério da Saúde. Em 2019, foi 122 milhões. Em 2020, por causa do Covid, foi 160 milhões o orçamento e a despesa do Ministério, o orçamento do Ministério da Saúde. Os hospitais universitários, 14 tabelas SUS, se fosse dado aos hospitais filantrópicos, seriam 145 bilhões de reais. Da mesma forma, eu fiz para os hospitais federais, que seriam 63 bilhões, para o Grupo Sara, 222 bilhões. E, pasme, para o Grupo Conceição seria 267 bilhões. E para as UPAs de Maceió seria 120 bilhões. E agora vamos para duas propostas que eu acho que são viáveis e gostaria que fossem trabalhadas nesse sentido. E pode apresentar. Eu peguei aqueles valores do REUF, do Ministério da Saúde, os 31% repassados para os hospitais universitários no ano passado, e multiplicando isso pelos 11 bilhões, mas poderá ser trabalhado pela federação que seja um novo IAC, e aí viria para contemplar os hospitais filantrópicos contratualizados. Então, o valor não seria de 3 bilhões, 3 bilhões e 400 anual, e isso iria diminuir muito, mas seria um valor permanente, e não um valor temporário, como foi a Lei Serra. Então, esta é uma proposta a ser levada, e nós teríamos um incremento permanente, se fosse para todos os hospitais, mas seria um novo IAC a ser trabalhado. Mário, poderia ser verificado, levantado, não sei se o NAMBES teria essa condição de ver os hospitais que estão contratualizados para que a gente tivesse o valor efetivo e a CMB iria trabalhar em cima dos que estão contratualizados. E
seria muito simpático para o Ministério da Saúde. E a proposta é em cima dos valores de 1 bilhão e 300, que foi a produção dos hospitais obstétricos, fosse dado 31,5%, tanto para serviços hospitalares como para serviços profissionais. Isso seria um valor, seria um pingo d'água no orçamento do Ministério, que seriam 439 milhões de reais, ou seja, 36 milhões mês, e iria atender a 1.043 hospitais. 1.043 hospitais filantrópicos que atenderam pacientes obstétricos, certo? Então, era uma proposta simpática a ser levada para o Ministério da Saúde. Então, eram essas duas propostas que eu gostaria de trazer aqui como viáveis, e quem sabe se poder trabalhar um pouco com aquelas aparentemente inviáveis. Muito obrigado a todos e eu me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que seja necessário. Excelente apresentação, doutor Humberto, de estudos aí analisados já há anos pelo senhor, pela sua área técnica. Antes de abrir para perguntas, eu queria passar a palavra ao Carlos Silva, da Udisa Editores Associados. Por favor, Carlos. Boa tarde. Quase uma boa noite, né? Bom, o que eu tenho a dizer é parabenizar o trabalho feito aí pelo Dr. Humberto. Digamos que já é alguma coisa que a gente sabe, mas não tem a mensuração. E aí ele tem números, tem embasamento, tem dados para que se faça realmente uma proposta, para que realmente se busque esse pleito, que eu achei super interessante. Eu não tinha conhecimento, tomei conhecimento agora desse estudo e achei muito bem feito e com o que a gente vê, com a prática que a gente vê no dia a dia, né? Eu vejo muito, um dos argumentos maiores na questão da Santa Casa é a questão da gestão, e aí a gente vê o quanto é bem gerida muitas das Santas Casas e com bem menos do que os órgãos públicos. Então, parabenizar, achei ótimo. Depois, acho que a gente vai ter acesso, né, pelo que eu entendi. Eu queria ver com calma, queria ver os números com mais tempo, mas eu achei ótimo e parabenizar o trabalho e o que depender da Udisa para apoiar esse pleito e ratificar e auditar e dar a chancela, a gente fica à disposição. Obrigado, Carlos Silva. Passo a palavra agora para o André Almeida, da Numbers. Por favor, André. Prontinho aqui. Como eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Humberto essa semana que passou, e vou repetir aqui em público o que eu falei para ele. Primeiro que ele fez um trabalho de herói, né? O herói garimpador, porque vocês não fazem... Qual que é o grande foco da Numbers? Resolver questões como essas, automatizar processos, porque o que eu quero que o Dr. Humberto faça? Que ele passe o tempo dele fazendo a análise do dado, não garimpando esse monte de informação. E as nossas fontes públicas não vieram para ajudar a gente, muito pelo contrário. Elas vêm para prejudicar o desempenho de quem quer, como o Dr. Humberto, garimpar e juntar todas essas informações. Então, a gente já está num trabalho conjunto para tentar automatizar o trabalho que hoje o Dr. Humberto faz manualmente, deixar isso num processo automático para que ele consiga gastar todo o tempo dele usando todo o conhecimento que ele tem, fazendo essas análises, mostrando para a gente que 14 vezes o valor da tabela SUS é alguma coisa que agride. No fim da história, eu acho que o gestor se sente um pouco agredido quando vê um negócio desse, né? 14 vezes a tabela SUS e ele brigando para receber novembro. É umas coisas assim que não dão um dos princípios que o SUS mais fala, que é equidade. Onde está a equidade? Aí eu não vi, nesse momento faltou.
né? Então, a função da Numbers nessa história toda a gente quer automatizar todo esse processo para que as pessoas como o Dr. Humberto consigam fazer a análise do dado. A gente quer fazer isso automático. E o trabalho dele é de herói. A única coisa que eu posso falar é herói, né? Porque foi realmente... Imagina só, são mais de 1.000 hospitais. Ele teve que entrar no portal de transparência de cada município para conseguir coletar aquela informação. É realmente uma coisa assim muito complexa, muito complexa. Parabéns, doutor Humberto. Obrigado, Mirópolis. É o reconhecimento, doutor Humberto, que é de todos nós, e, como eu disse aqui anteriormente, André, é um trabalho do doutor Humberto que já faz há muito tempo e vamos levar isso cada dia mais ao Ministério com esses dados e com essas informações. Eu passo a palavra agora para o Mário sobre algumas perguntas e algum questionamento. Mário, depois passarei para o presidente do Conselho Consultivo. Doutor Humberto, boa tarde. Amigos todos, boa tarde. Foi realmente um trabalho maravilhoso que a gente já vem acompanhando há alguns anos e a Santa Casa de Maceió, uma grande parceira nossa na construção desses números com a Numbers. Então, é uma alegria a gente estar aqui compartilhando todos esses dados. O presidente Memberg havia me pedido para eu compartilhar esses dados com o Conselho Consultivo. Eu não o fiz, presidente, porque a gente estava em mente de organizar realmente esta noite de hoje do CMB Online. Então, eu não fiz para não perder aí a expectativa do evento, mas assim que terminar o CMB Online, eu já compartilho com todo o nosso Conselho Consultivo este maravilhoso trabalho que o doutor Humberto fez, né? A gente não tem ainda perguntas, presidente, mas eu penso que o Memberg já está pedindo a palavra aqui, então acho que a gente podia aí aproveitar algumas perguntas, algumas falas aí do nosso pessoal para poder aí compartilhar com o doutor Humberto, com a Aldisa e com a Numbers esse nosso momento aqui. Ok, Memberg. Obrigado, Mário. Obrigado. Bom, ouvir o doutor Humberto é sempre uma satisfação. Desde que ingressei na filantropia, eu vejo o material que ele elabora e serve sempre para nós ficarmos chocados com a disparidade de tratamentos que é dado aos hospitais filantrópicos e aos demais hospitais. Mas, tentando chegar mais objetivamente na questão, eu queria entender um pouco melhor a proposta. O senhor usa o número 31,5. O que é esse 31,5? Não entendi com muita clareza. 31,5 é aqueles valor 334 milhões que foi repassado para os vários hospitais universitários. E quando eu fiz a primeira planilha que eu mostrei do Hospital Universitário Alberto Antunes, de Maceió, que ele recebeu 12 milhões de REUF, que representou 62% da produção deles. Então, a soma desses recebimentos de REUF, os 334 milhões, divididos pela produção total de 1 bilhão e 60, dá 31%. Eu quis ver uma coisa objetiva, sem tocar no recurso que o Ministério da Educação repassa. Eu estou trabalhando e a proposta vem apenas naquilo que o Ministério da Saúde disponibiliza. Como é que o Ministério tem 31% de produção para pagar os hospitais universitários que recebem 14 vezes tabela SUS? E ele não vai ter isso para dar, digamos, para implantar isso daí, para dar um novo IAC para os hospitais. Não um valor no ano, é um valor que seja incorporado permanentemente.
Eu não estou pedindo, apenas eu peço, na segunda proposta, para incorporar na tabela de obstetrícia. Porque se eu pedisse para incorporar na tabela total, isso seria um valor realmente muito grande para o Ministério, dentro de tudo isso, as dificuldades em argumentação. Como sei que será muito difícil, o Ministério vai dizer que não tem dinheiro, não tem 3 bilhões e 500 para dar para os filantrópicos de maneira nenhuma. Então, eu estou sugerindo que se trabalhe em cima dos que estão contratualizados. Não se exige que haja contratualização, então vamos trabalhar em cima dos contratualizados, que vai ser menos do que esses 3 bilhões e 500 que eu estou pedindo. Certo? Mas que eu acho que não seria muito de maneira nenhuma. 300 milhões mês para o Ministério da Saúde não seria muita coisa para quem está produzindo 11 bilhões de reais no ano, ou 11 vezes a produção dos hospitais universitários. Certo, Memberg? É dentro disso. Eu não quis, inicialmente eu tinha pensado em colocar aqui um percentual, digamos, de 20%, porque me espantou de satisfação o que se faz na obstetrícia. E essas tabelas não foram reajustadas durante esses 15 anos. Então, é dentro disso. E o que você viu que a obstetrícia cresceu em relação à produção, 8, poucos por cento, quando o total em 2014, em 2020, já é 14% o valor da obstetrícia. Então, não seria demais incorporar para a obstetrícia, que vai dar um alento a 1.043 hospitais. Quando eu disse 1.043 hospitais que atenderam obstetrícia, esse é dentro dos 1.592 hospitais, 1.043 atenderam obstetrícia. Então, a obstetrícia do país todo foi 2.900 e poucos hospitais, incluindo os públicos, estaduais e os municipais, certo? É uma proposta que eu vejo viável, em vez de se estar fazendo o trabalho em cima de custos. Porque em cima de custos, é como eu disse, eu sei os custos da Santa Casa de Maceió. A CMB está fazendo um trabalho agora para pedir alguma coisa para o Senado, já teve 2 encontros, está levando custos de 10 hospitais. Mas vai dizer 10 e os outros? Os 1.500. Então, eu estou falando em cima daquilo que ele está pagando. Ele está pagando ao menorzinho hospital lá do interiorzinho de Alagoas, ao maior hospital, que é a cidade de São Paulo. Está pagando o mesmo valor. O que ele paga para um parto é o mesmo para esses hospitais. Então, é em cima disso que eu quero alguma coisa de concreto que possa acontecer. E quando querem, eles fazem. Quando querem, eles fazem. Vejam o que faz um ministro quando ele está sentado naquela cadeira durante algum tempo. Eu levantei já alguns dados alguns anos atrás, para o secretário que assumiu, que deixou essa dívida conosco, imensa, fora outra dívida que eu não quero nem contar aqui, que nós já entramos na justiça, de valores produzidos em oncologia, e nós fomos enganados, mas ele me pediu, quando assumiu, porque era meu amigo. Eu fiz um levantamento e ele levou esse levantamento para Alagoas e levou esse levantamento para um ministro. E ele, botando a comparação com dois estados, e esse ministro fez com que o teto MAC desse estado ele aumentasse substancialmente nos meses que ele passou nesse estado. Em 8 meses que passou, e eu acho que o Miróclise sabe muito bem o benefício que foi feito pelo ministro que passou durante esse período, o que fez para o pequenino estado do Piauí. Não foi mal absolutamente nenhum. Então, ele levou para lá. Então, há possibilidades. Ele levou para lá e não pôde fazer para o país inteiro, certo? Mas fez para o estado dele nessa oportunidade. Eu não estou pedindo para um estado, eu estou pedindo para os hospitais filantrópicos que atendem o país como um todo. Isso mesmo, doutor Humberto. O Paulo Magno pediu a palavra. Paulo, por favor. Doutor Humberto,
Primeiro, como sempre, lhe parabenizar pela ousadia e pela determinação de fazer um trabalho desta magnitude. Isso é um trabalho que merece os parabéns de todo o setor filantrópico desse país, porque quando se fala de números com esta transparência, contra fatos não há argumentos. Minha sugestão, eu até coloquei no Conselho, que a Confederação tem feito um trabalho muito bonito de marketing nos últimos tempos, que a gente possa publicizar setorialmente e, se possível, comparando realidades locais de cada estado com alguma instituição. A gente bota o Brasil e bota o local, mostrando o que está acontecendo, qual é a realidade dos hospitais filantrópicos em cada um dos locais do Brasil, para a gente poder convencer a opinião pública e o meio todo em relação ao que nós colocamos, porque poucos têm esse entendimento que nós temos, e eu tenho certeza que alguns de vocês possam ainda estar com dúvidas a respeito das proposições do Dr. Humberto. Então, talvez até criar um ABC de como é essa proposição e a gente publicizar isso de forma maciça no Brasil e aí, junto com isso, levar para o governo e eu acho que a Câmara e o Senado, aonde a gente poderia ter o eco melhor nessas nossas demandas. É a minha contribuição. Obrigado, Paulo. Altair Ribeiro, a palavra está para você. Primeiramente, parabéns, presidente, parabéns, CMB, por essa iniciativa de tratar de um assunto desta magnitude. E um segundo ponto, ao próprio expositor, um abraço que o cumprimenta pela qualidade das suas informações esclarecedoras. E aí, a grande pergunta que não quer calar. Não está na hora de nós todos, entidades filantrópicas, nos transformarmos em hospitais universitários? Altair, isso é uma boa também proposição, né? Naturalmente, nós temos que ter do governo esse orçamento, né? Que o Humberto tanto aí está tentando administrar dentro da realidade do nosso país. Tá? Mas fica também a proposição aí colocada pelo senhor. A palavra está aberta, alguém queira mais utilizar a palavra para nós podermos encerrar. Doutor Humberto, houve uma participação efetiva aí, mais uma vez, de todos participantes, então, indiscutivelmente, foi muito bom para o setor, para nós. E eu queria, antes de finalizar, eu queria novamente colocar a palavra em aberto, se tem mais alguns dos nossos companheiros que têm interesse de falar. Presidente, pode? Pois não? Dar os parabéns, né? Claro, não posso deixar de falar isso para o doutor Humberto, porque eu me recordo perfeitamente que quando a gente lhe convidou, doutor Humberto, há cerca de uns 5, 6 anos, para dar uma palestra para a gente, eu saí assim, abismada, né, de ver a riqueza dessa sua apresentação. Ela incomoda, né, tira da zona de conforto as nossas autoridades públicas. Mas eu fico vendo, assim, eu queria fazer um desabafo aqui com vocês, que numa determinada região, eu fiz esse comparativo, né, e para minha sorte, eu tinha no mesmo município do nosso filantrópico uma outra instituição, também filantrópica, mas gerindo um hospital público, e o Ministério Público Federal, quando eu apontei as distorções, a procuradora da República simplesmente me disse o seguinte, que ela iria tomar providências em face do hospital público, né, que estaria recebendo 10 vezes a referência da tabela federal. Eu falei, não, a senhora não está entendendo. Nós queremos te mostrar que nós temos o mesmo direito de ser tratado como a outra instituição e nós vamos te provar isso, né? E aí foi muito interessante que eu apresentei, né, nessa demanda prática para um juiz um estudo
que eu tive acesso, e aí o doutor Humberto falou várias vezes aí da EBSER, eu acho que às vezes a gente tem que mostrar, usar da mesma arma para o nosso, eu vou falar adversário, mas não é essa, né, gente, a visão, mas para o nosso comprador de serviços, porque a rede EBSER, lembrando, o que é EBSER, né? Uma pessoa jurídica criada por lei, mas é um serviço social autônomo, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito privado, como nós, tá? A exemplo do Hospital Metropolitano aí, que o doutor Humberto citou aqui de Belo Horizonte. Então, eles acabam tendo muitas benesses que nós também temos, como a questão da imunidade tributária, só que eles são tratados, do ponto de vista da remuneração, como se eles fossem muito diferentes de nós, né? Mas do ponto de vista da essência da pessoa jurídica, não há grandes diferenças. E aí, o que o governo federal fez? Eles bancaram um estudo pela fundação vinculada à USP, que é a FIPECARF, e essa FIPECARF fez uma análise de 10 hospitais federais administrados pela EBSER. E na sexta-feira eu fazia uma apresentação aqui em Minas Gerais e eu mostrava isso. Que no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, eu até mandei um estudo aí para vocês, se vocês tiverem a curiosidade de acessá-lo, vocês verão que eles fazem uma demonstração de que em 2019 o Hospital das Clínicas em Belo Horizonte teve uma receita federal de 11 milhões, média, mês, sendo que quando a gente olha para a produção ambulatorial hospitalar, essa produção era de 7 milhões, mas eles aduzem, depois de formalizar toda uma metodologia de custos, de justificar isso, que o hospital precisava de um valor fechado, orçamentado, mensal de, em média, 26 milhões de reais, isso em 2019. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a gente tem que pensar também, além da estratégia do doutor Humberto, agregando a estratégia dele, que a gente talvez busque, né, 10 instituições de porte semelhantes que foram estudadas, né, pelo governo federal, com uma instituição de referência nessa análise de custo, nós temos vários aqui conosco aqui hoje mesmo, e que nós adotássemos a mesma metodologia, porque ela foi descrita, né, de ponta a ponta, 3 volumes de descrição, porque eu acho importantíssimo também, aí com a visão do direito, não basta só a gente comparar, porque uma vez quando eu fiz essa comparação lá no Ministério da Saúde, meu superintendente está aqui para não mentir, eu ouvi o seguinte: parem de comparar laranja com banana. Foi o que eu ouvi. Né? Então, tá bom, nós não vamos comparar laranja com banana, nós vamos usar a mesma metodologia que foi utilizada e nós vamos provar mais, que nós precisamos sim de um complemento, mas que nós somos nós sabemos disso, né, gente? Muito mais efetivos do que, com todo respeito a essas instituições. Mas que se o SUS hoje dependesse desse modelo de custos que existe nos hospitais universitários federais, certamente nós não teríamos o SUS. Né? É aí que vem a força para mostrar que o que nós pedimos está muito aquém do que eles praticam na sua rede própria com pessoas jurídicas de direito privado. Né? E que, na verdade, se eles conhecem e validaram uma metodologia, eu acho que é importante a gente também validar essa metodologia para as nossas instituições e, a par disso também, fincarmos uma bandeira da questão do financiamento tripartite. Né? Tem financiamento tripartite medicamentos, unidade de pronto atendimento, hospital federal, hospital público em geral, mas a gente não sai do lugar. Né? Tem 20 anos que eu fico vendo a mesma coisa. E eu acho que nosso presidente está muito exposto, né, presidente? Meu presidente me empolga porque ele dá corda, né? Então, se Deus quiser, nós vamos começar a fazer uns barulhos por aí. Estou vendo Fatinha aí, Fatinha, ó. Um beijo para você, um beijo para a Dora, vi a Dora em algum momento, mas é isso. Parabéns, a gente precisa de mais momentos como esse, porque enquanto nós só reclamarmos e não trouxermos números, e não comprovarmos, e não esfregarmos, né, nas caras aí dos nossos gestores públicos, é muito cômodo para a administração pública manter esse nosso sistema que executa o SUS a preço de banana, né? Falaram que não era para comparar banana com laranja, de fato. Hoje o SUS só existe, eu tenho certeza, por nossa causa. Obrigado. Heródoto, por favor. Pois não, Carlos? Apenas um comentário. O doutor Humberto sempre
traz impactos com as informações que desenvolve e as pesquisas que faz. Desta vez, ele voltou a fazer isso e o faz de uma forma proativa, com propostas. Nós temos discutido, no âmbito da CMB, alternativas para o sistema. Discutimos, inclusive, a tal história da rede hospitalar filantrópica, entre outras coisas. Mas eu acho que caberia realmente descermos a fundo nessa proposta e tentarmos avaliá-la e ver uma forma de apresentar. Então, é essa colocação que eu faço, que, sendo proposta, que nós avaliemos como proposta. Assim, ou com algumas discussões em torno do tema, que com certeza desenvolveremos com o doutor Humberto. É essa colocação que eu faço apenas. Muito obrigado. Não, Memberg, eu acho que agora, 18h15, hoje, com inúmeros participantes aqui nos acompanhando. Doutor Humberto, eu tenho aqui só que agradecer muito aí essa contribuição que o senhor, mais uma vez, traz ao setor. E eu, como presidente da CMB, eu queria aqui colocar de uma forma muito clara, sabe? Ação, inclusive, hoje, né, Tomado? Eu acho que vai servir, sim, Memberg, para que isso nós possamos, né, direcionar de uma forma definitiva, né, ações de recursos para o nosso setor, que foi proposto. Mas eu queria lembrar, e foi citado por Dr. Humberto, né, que nós não estamos, desde o início, parados atrás de recursos. Não, só colocando atrás de recursos. E dentro de um universo desse, a gente tem que focar dentro da questão da prioridade. Eu só vou concluir o meu raciocínio, Memberg e senhores, vocês vão entender. Nós, repito, como disse o nosso Dr. Humberto, nós estamos aí numa ação muito forte dentro do parlamento, né, que foi conseguido no ano passado, recursos que significa mais ou menos aí provisório, pelo menos tentar que não seja, a ideia é colocar orçamentariamente para o próximo ano, pelo menos valor em termos de orçamento, em termos de 3 bilhões e poucos milhões de reais para o setor. Como também já está em votação a essa semana ou na próxima, conseguimos isso numa ação também junto com o presidente da Frente Parlamentar, que é líder e colocou, a questão do pagamento da integralidade e a cobrança, já acordado com o Ministério também, aceito o Ministério, negociado com o Ministério, da prorrogação das metas quantitativa e qualitativa até setembro ou até o final do ano. Então, o que eu quero dizer, e isso tem, essas ações, Memberg, senhores e senhoras, tem nos dado um foco muito forte em cima, né, toda hora negociando, conversando, para que a gente consiga colocar esse recurso provisório. E, certo, essa questão e esses dados que o doutor Humberto está trazendo, nós, o IAC, inclusive já discutimos isso através até de um deputado, a forma de colocar esse recurso. A ideia do IAC é uma forma, doutor Humberto, discutimos com o Cátia, discutimos com o Zé Luiz, discutimos com o Mário, discutimos dentro, internamente, né, exatamente essa questão que o senhor está colocando em termos de recurso. E isso servirá como base, depois de nós conseguirmos, se Deus quiser, esse recurso que está tendo trabalhado no Congresso, no Senado, já no segundo semestre, um recurso para o próximo ano, porque nós não vamos mais deixar de ter aí, certo, no mínimo 3 bilhões de reais, certo, para nossas instituições anualmente. E aí tem uma base sólida que o doutor Humberto colocou, que não é a questão de custo, tem uma base sólida de um dado muito concreto, né, para que nós possamos discutir. Então, nós estamos realmente trabalhando de uma forma efetiva e será, Carlos Memberg, será motivo de várias e várias reuniões
com o Conselho Consultivo, com o Conselho de Administração, com a área técnica, né, para que nós possamos construir, desenhar essa ação. E, doutor Humberto, a questão, a ausência de critério de remuneração do SUS, que é o tema que o senhor colocou, né, em sua apresentação. Doutor Humberto, senhores, essa ausência ela é triste, é revoltante, como aqui falou alguns senhores. Por isso, doutor Humberto, por isso, senhores, nós fomos ao Ministério no início, quando assumimos, fomos procurar os hospitais maiores, de alta complexidade, como o Sírio-Einstein, o Beneficência Portuguesa, dentro de um projeto. Fomos, e Kátia participou disso efetivo, fomos ao CONAS, CONASEMES, para construir, certo? Para construir dentro do nosso setor, do SUS, e como eu disse aqui anteriormente, e eu quero que todo mundo diga, nós somos o SUS não existiria, não existe sem nós. Nós fomos ao Ministério da Saúde, Roberto, e senhores, para construir, lá está, tem ata, que ficaram de nomear pessoas para que viessem a discutir a sustentabilidade de nossas instituições, a sustentabilidade do SUS, porque nós somos a sustentabilidade do SUS. E é exatamente do que nós colocamos, a ausência de critérios. Não tem, eu sempre defendi isso, os pequenos, os grandes e os médios. Não adianta ter um hospital aqui do lado, que ele é filantrópico, que ele tem a rua, que ele tem um valor diferente do outro que não tem. A questão de redes, eles têm que ter um critério universal para que dê o mínimo de sustentabilidade às nossas instituições a prestar o serviço e nós conseguirmos, indiscutivelmente, seguir com a nossa missão, que é de atender os pacientes do SUS, que é, consequentemente, aos pacientes mais carentes, como foi assim que surgiu todas as instituições que nós representamos. Então, tenha a tranquilidade, senhores, que nós estamos nesse foco, nós vamos conseguir, se Deus quiser, com a ajuda de todos vocês, porque a CNB, sem a representante, sem o apoio de conhecimento, como é o senhor Tom Humberto, como é você, Limberg, como é você, Kátia, como é todos os que estão aqui, eu visualizando aqui, com esse conhecimento que nós podemos realmente pressionar. Então, foi uma contribuição muito boa. Repito, doutor Humberto, você vai estar sempre conosco. Nós colocamos aí 2 instituições que também poderá, tecnicamente, nos auxiliar para que nós possamos levar, certo, essas reivindicações. Naturalmente, doutor Humberto, como eu coloquei bem claro, existe hoje, certo, como o senhor mesmo colocou, já em discussão, certo, um recurso já como medida provisória, como projeto de lei, né, do senador Humberto, do senador Reis, do Rio Grande do Sul, de recurso, né, destinado às nossas instituições. O que nós estamos agora só tentando negociar com o governo federal, né, a vontade de disponibilizar esse recurso. Porque eu, inclusive, fui ao Ministério, o Mário até que tem hora que eu saio assim, dou uma saída, né? Chegou um técnico e disse, orçamento. Eu disse, meu amigo, orçamento, essa conversa é mais antiga do que tudo. Orçamento, ele tem a questão de prioridade. Então, a prioridade é nós, que somos o SUS, que somos aqui. Então, o problema vai ficar daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, 2 meses, o segundo semestre, para vocês resolverem. Então, vamos resolver logo. Então, orçamento, essa questão, é a questão de prioridade. Por isso, estamos indo ao governo federal tentar, certo, convencer dessa prioridade. Como disse o Humberto, o que é 3 bilhões, o que é 500, 600 milhões, dentro do universo de um orçamento tão grande, certo? Que aí busca, e como o senhor disse, doutor Humberto, Marcelo Castro trouxe realmente muito recurso para o Piauí, como outros ministros levaram, como outros e outros senadores e deputados levam para aquela instituição ou para aquele hospital público que está do lado nosso. E com isso não existe a igualdade. O que eu defendo, a sustentabilidade de todos, do pequeno, do médio e do grande. E o que o senhor coloca é exatamente
o que nós defendemos como presidente, o que eu acho que é consensual dentro da nossa diretoria, dentro dos diretores, dentro do Conselho Consultivo. É a sustentabilidade, mantendo, certo, o equilíbrio financeiro de todas as instituições. A questão das emendas parlamentares, se alguém, um deputado, quiser encaminhar, ótimo, certo? Mas não é a sustentabilidade, não depende de emenda parlamentar. A sustentabilidade depende do pagamento, certo, dos serviços que nós prestamos aos brasileiros. Então, Dom Humberto, muito obrigado, certo? Irá realmente, eu darei a palavra para o senhor agora, irá contribuir, iremos sempre estar junto aí para nós discutirmos aí essa ausência de critérios e também a remuneração aos nossos hospitais. Dom Humberto. Eu só tenho que agradecer a vocês e falo em seu nome, Mirócles e do Member, que representam, estão à frente dos conselhos administrativos e do conselho consultivo. Agradecer a todos o carinho com que me receberam. Acho que o que trouxe aqui como proposta é uma situação plenamente viável. Vocês estão vendo a situação que nós estamos enfrentando. Ontem, e eu acho que o Espigolon deve estar trabalhando essa situação, ontem me assustou de um senador que eu acompanho, quando ele disse, esse eu voto. Aí eu fui ver o projeto das 30 horas de enfermagem. Eu, de imediato, fiz um comunicado, mandei para ele esse comunicado, dizendo que ele iria acontecer, o que vai acontecer se isso for aprovado com as instituições privadas, porque as instituições públicas, se houver necessidade, eles vão até fabricar dinheiro. Mas para entidades filantrópicas e mesmo para os privados de finalidade lucrativa, isso é uma quebradeira, este projeto desse senador do Espírito Santo. E o meu espanto foi maior, porque eu fui para o Google para verificar e vi que tem um sitezinho do Senado em que está colocando isso para uma votação, e esta votação me espantou. Está aqui o que existia ontem à noite. E quem quiser tem um clique para ouvir o que é este projeto, e tem 531.591 a favor e 2.299 contra. Mas, para seguir isso, tem que se identificar, tem que botar o CPF, tem que botar o endereço, tem que botar isso, aquilo outro. Naturalmente, os milhares de técnicos de enfermagem e de enfermeiros estão fazendo e vão fazer isso. Vai chegar aí 1 milhão e 2 milhões de assinaturas para pressionar os 81 senadores. E se nós não tivermos cuidado, isso vai quebrar, porque não é só para a enfermagem, porque na hora vem por isonomia para as demais categorias todas. Ele se refere porque o enfermeiro ganha menos do que o médico e tudo, e tem que passar para 7.500 o seu piso, e o técnico 60%, se não me engano, isso daí. É uma situação que, se a gente brincar, isso será aprovado, porque vem os coitadinhos que estão por causa da pandemia e de tudo que estão cuidando, e é uma situação, é uma espada na nossa cabeça. Eu estou colocando isso para ver que, como eu coloquei, e o Mirócles foi muito feliz quando disse, não é muita coisa realmente se o Ministério é dentro do orçamento, porque, veja, se pegar pelo portal da transparência, me espanta que os valores, mesmo com os 160 bilhões do ano passado, do orçamento do Ministério da Saúde, os valores para média, para o MAC, assistência hospitalar e ambulatorial, o 302, foi de 53 bilhões. 53 bilhões. No ano anterior, que um orçamento de 122 bilhões, foi 55 bilhões para o MAC. Então, eu não sei quanto é que está disponibilizado esse ano, mas foi 2 bilhões a menos do que no ano que não tinha pandemia, porque veio esses recursos todos para o orçamento pela a fonte Covid, e foi distribuído isso como quiseram.
E eu citei aqui os recursos de 3 bilhões, 4 bilhões, que foi para 2 UPAs, dos 115 milhões que foi para a cidade de Maceió, para a gestão municipal de Maceió, que não tem um só leito. E nós representamos 52% do atendimento da oncologia do Estado e estamos nesta situação, como todos os estados, todas as entidades filantrópicas estão sofrendo. Acho que nós temos que forçar, ou com essa proposta, ou com outras propostas, isso que falei com relação à obstetrícia, acho que seria uma coisa altamente simpática. Eu estou colocando porque nós temos uma unidade que é exclusivamente SUS, que é quem mais faz parte. Nós fizemos 5.009 partos o ano passado. Então, dentre todas do Estado, somos o maior, é só risco habitual, mas com um prejuízo grande que a gente está tendo. Eu acho que isso seria altamente simpático e os médicos pedindo realmente para ter um valor maior, senão vão deixar de atender. Então, são 15 anos sem reajuste. Nós temos, e isso seria simpático, seria 1.043 hospitais seriam contemplados com esses 31,5. 31,5 porque foi um critério que eu encontrei para dizer alguma coisa para eles. É o que repassou para o REUF, vamos também fazer isso para a obstetrícia e vamos trabalhar um critério de incentivo de contratualização também de um percentual nesse sentido. Eu agradeço muito. A situação que o Altair colocou de passar para ser universitário era simplesmente ter 2 bilhões, ter a condição de recursos de 256 bilhões para o atendimento das entidades filantrópicas, não é nem para o Ministério, para as entidades filantrópicas. Isso seria realmente, como eu digo que seria inviável, inclusive entre aspas. Mas muito obrigado a todos. Eu me coloco à disposição, não só da entidade, mas de qualquer um de vocês que deseje realmente se contactar comigo, aquilo que eu puder esclarecer, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Humberto. Só para fechar, eu queria só colocar, Dr. Humberto, e até para todos que eu esqueci, não deixa de ser uma reivindicação nossa que estamos lá, a questão do pagamento via a nossa diretora do SUS confirma isso, via para nossos tutores. Mas aí vem a questão que foi colocada já várias vezes, porque vai fundar fundo, porque o ente federado é quem contratualiza com as nossas instituições. Mas isso também, certo? Aí vem plano de controles, mas isso é uma reivindicação que nós estamos atentos. Só quero colocar o senhor, todas as colocações que o senhor, nós, a CNB, está atenta a isso, tá? Então, como foi colocado aqui, doutor Humberto, mais uma vez, nós agradecemos, certo? Estamos indiscutivelmente com o senhor e vai contribuir muito esse material para a CNB e pedimos aí mais uma vez o seu apoio para contar conosco e nós contarmos com o senhor para essas discussões, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus a todos. Um grande abraço.